Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre economia keynesiana. Eu sei que na aula passada não foi fácil para ninguém, então por isso hoje eu quero fazer a lei da compensação. A gente morde e aí hoje a gente assobra. Então, quem não entendeu a aula passada, não fica triste. Aliás, já se deu o trabalho de raciocinar um pouquinho melhor. A gente vai agora fazer um fluxograma aqui, tipo 5 minutos para fazer o revival da aula passada, para não errar mais. Então, não vamos perder muito tempo, não vamos para a lousa. O que é que nós temos quando se falar em economia keynesiana? Então, deixa eu só deixar isso aqui mais bonitinho. Economia keynesiana. E é uma análise da economia que acontece a partir de 1936, com o livro Teoria Geral do Emprego, do Júlio da Moeda, escrito por John Maynard Keynes. E ele faz uma análise fundamentalmente de economia ou de variações econômicas no curto prazo. Então, falar de economia keynesiana é falar de economia que analisa fundamentalmente as variações, os ciclos de curto prazo. Quando se falar em economia clássica, só fazendo aqui, só dando uma puxadinha para relembrar, quando se falar em economia clássica, que é de 1776 até 1929, basicamente, quando se falar disso, a gente está falando de políticas de longo prazo. O que é que Keynes inovou nessa sua análise? Primeira coisa que Keynes disse é que nós temos equilíbrio com depressão. Ou seja, a economia ela pode estar equilibrada e ainda assim está passando por um processo de depressão. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre depressão e recessão, mas só para que você entenda, depressão é um alongamento da condição de recessão. E recessão é uma variação negativa do PIB. O Brasil está em recessão técnica. O que é isso? O Brasil cresceu menos 0,2% no primeiro trimestre de 2014, menos 0,6% no segundo trimestre de 2014. Então, 2 períodos de PIB negativo caracterizam uma recessão. Essa ampliação da recessão, vários períodos consecutivos de recessão, caracterizam uma depressão. E o que Keynes dizia? É possível, sim, uma economia estar em depressão e ainda assim estar em equilíbrio. Porque para Keynes a lógica era muito simples. Para Keynes, para que eu estivesse em equilíbrio, a oferta agregada deveria ser igual à demanda agregada. Se isso aqui acontecesse, nós estaríamos em equilíbrio. E isso aqui pode estar acontecendo com a redução da produção. Como assim? Nós vimos que a oferta agregada ela é baseada na demanda planejada. Ou seja, eu busco analisar quanto é que as pessoas devem consumir. Então, eu, enquanto empresa, penso, quanto é que os consumidores vão consumir do meu produto? E, em cima disso, eu estabeleço qual é a minha produção. Se eu estiver em equilíbrio, a minha demanda planejada, ela vai ser igual à minha demanda realizada ou à minha demanda efetiva. Tanto faz o ponto que eu vou analisar. O fato importante é o seguinte: nesse caso, se eu imaginar que as pessoas vão reduzir o consumo, eu reduzo a minha demanda planejada. Se isso acontecer, se isso de fato acontecer, as pessoas realmente vão querer consumir menos. Ou seja, eu estou reduzindo a minha produção. E quando eu reduzo a minha produção, eu posso entrar no período de depressão, embora eu ainda esteja em equilíbrio. Então, eu posso ter equilíbrio com depressão. Basta, para isso, que a oferta seja igual à demanda. E que o que eu acho que as pessoas vão consumir é o que de fato elas consomem. Um ponto importante, nesse caso, então, da economia com depressão, isso aqui acontece, estou olhando o slide da outra aula para não perder vocês, é que uma coisa, aliás, que deve ser vista é que na economia keynesiana, quem dita o ritmo da produção é a demanda. Então, a gente relacionou a demanda ou a despesa. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu fechar aqui. A demanda
e o desempenho econômico. Ou seja, é com base no que eu acredito que será a demanda dos consumidores que eu vou pensar em qual vai ser o desempenho, qual vai ser a performance. Finalmente, nós vimos também que é parte do modelo keynesiano falar de rigidez. Rigidez de preços e rigidez de salários. Então, rigidez de preços e de salários é o que define o modelo keynesiano. Eu acho que agora ficou mais claro. Uma coisa importante, só para a gente concluir, do conceito geral da economia keynesiana é a seguinte: quando há um descompasso desses dois elementos, quando não há uma igualdade entre esses dois elementos, haverá a formação de estoques, haverá a variação de estoques. Ou seja, cada vez, por exemplo, que a minha demanda planejada for superior à minha demanda efetiva, cada vez que isso acontece, haverá a formação de estoques. Cada vez que há a formação de estoques, eu aprofundo a minha crise. Ou seja, para que eu saia da crise, é preciso reduzir o volume de estoques. Para que eu reduza o volume de estoques, dado que as perspectivas da demanda planejada são as mesmas, eu preciso aumentar a minha demanda efetiva. E aí eu preciso abrir a minha demanda efetiva. A minha demanda efetiva vai ser consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. E aí, gente, só reforçando, a gente não tem controle, o governo não tem controle sobre o consumo, sobre o investimento, nem sobre o resto do mundo. Mas o governo tem controle sobre os gastos. Então, agora, cabe ao governo aumentar os seus gastos. E aí, aumentando os seus gastos, aumentaria a demanda efetiva, se igualando à demanda planejada e, finalmente, reduzindo os seus estoques. Uma economia estaria em equilíbrio, saindo da recessão, quando a formação de estoques fosse igual a zero. Aí eu tenho equilíbrio sem depressão. Eu tenho equilíbrio saindo da depressão. Então, é isso que a gente precisa compreender sobre a contextualização do modelo keynesiano. Eu preciso me preocupar com os detalhes? Não. Eu não preciso me preocupar de forma alguma com os detalhes. O que eu preciso, aí eu vou precisar muito, é compreender os outros passinhos que nós vamos dar na aula de hoje. Isso aqui é muito mais uma contextualização, a gente vai reforçar isso ao longo da economia keynesiana. Então, como é que a gente determina a renda nacional de equilíbrio? Existem algumas premissas simplificadoras para o estabelecimento do equilíbrio. Primeiro, taxa de juros constante no modelo keynesiano, ou seja, a gente não vai levar em conta a taxa de juros, ela vai ser uma constante. A gente vai quebrar a estabilidade da taxa de juros a partir do modelo ISLM, o próximo modelo que nós vamos analisar. O nível de preços é constante, e aí aqui aquela ideia da rigidez de preços é bem válida. Para simplificar, nós vamos dizer que os preços são constantes. Lembrem, nas duas questões que nós analisamos na aula passada, a gente tinha uma variação de preços. Aqui, para entender melhor, a gente vai tornar o preço constante. Importante, a gente vai quebrar o preço, já quebrar o preço mais lá na frente. Eu vou voltar para vocês com preços variáveis no modelo keynesiano. Inexistência de depreciação, não deprecia. Inexistência de renda líquida enviada ou recebida do exterior, não tem comunicação com o resto do mundo. E o governo arrecada somente impostos diretos sobre poupanças, não temos impostos indiretos nem subsídios. Essas são as variáveis simplificadoras do modelo keynesiano. Com isso em mãos, eu posso analisar todo o modelo keynesiano. Ah, mas se uma dessas variáveis não for verdade, a gente vai sistematicamente quebrando as premissas simplificadoras
para ir mergulhando melhor no modelo. Mas a melhor forma de entender ainda é considerando todas essas 6 premissas simplificadoras. E aí, vejam só. Como é que eu faço a composição da demanda agregada? Lá pelas contas nacionais, nós vimos que a demanda agregada é C mais I mais G mais X menos M. A demanda agregada, o consumo efetivo, ele é direcionado, ou ele é composto pelo consumo das famílias, pelo consumo das empresas, pelo consumo do governo e pelo consumo do resto do mundo. Então, é dessa forma que a gente compõe a despesa agregada de uma economia. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender melhor, porque vejam, e aí vamos agora voltar. A demanda cria a oferta. Que demanda cria a oferta? A demanda efetiva, a demanda realizada, a demanda agregada. Então, eu sei que essas variáveis aqui, juntas e somadas, elas determinam a produção. E aí, uma vez que eu tenho a produção e que esse consumo ele aumenta, o aumento do consumo leva ao aumento da produção, esse aumento da produção leva à retirada de uma economia da recessão. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu preciso entender, para fazer a análise da composição de renda, que é o que nós queremos, eu preciso não olhar para a produção, eu preciso olhar para o consumo. Eu preciso colocar uma lupa para entender melhor como é que esse consumo aqui ele é composto e quais são as variáveis que podem afetar o consumo desses agentes econômicos aqui. É isso que nós vamos ver hoje. Começando pelo agente econômico mais fundamental de uma economia, vamos começar pelo consumidor. E aí o consumidor tem uma função toda especial, que é a sua função consumo. Como é que é definida a função consumo? A função consumo diz que o consumo vai ser igual a C0, CYD. Para tornar mais fácil, vamos ver na versão simplificada, o consumo vai ser igual ao consumo autônomo mais CY. Primeira coisa, que formatação é essa? Primeiro ponto. Eu tenho que o consumo das famílias, ele será igual a um consumo autônomo. O que é esse consumo autônomo? C0, vamos colocar aqui, ele é consumo autônomo ou consumo de subsistência. É aquele consumo que uma economia vai ter independentemente da renda. Então, se for viver de extração vegetal, se for viver de pesca e se for viver de pesca, de caça, se for viver de amor, enfim, aquele consumo que você vai ter independente da produção. Esse consumo se chama consumo autônomo. Então, mesmo que numa economia não exista produção, ainda assim haverá consumo. E esse consumo, ele é chamado de consumo autônomo. Então, consumo autônomo é aquele consumo que independe da produção. Logicamente, esse é o consumo de subsistência, o consumo da necessidade. Mas o nosso consumo não depende só da necessidade. Nosso consumo depende da nossa renda. E aí, esse Czinho aqui é o consumo em função da renda, que nós vamos chamar de propensão marginal a consumir. O que é a propensão marginal a consumir? Ela mede o quanto o consumo aumenta, dado que houve uma variação da renda. E aí, se você lembrar lá da aula de microeconomia, quem acompanhou, falar em marginal em economia é falar na derivada, ou seja, a propensão marginal a consumir, ela mostra qual é a variação do consumo, dado que houve a variação na renda. Importante, nesse caso aqui, função importante aqui, acho que tem que ficar bem clara. As pessoas dizem, se eu ganhasse mais, eu não consumiria mais. Mentira.
Se você gasta mais, se você ganha mais, você consome mais. É natural, não é um pecado, não, é natural. Então, quanto mais eu ganho, mais eu consumo. Então, quando a renda aumenta, o consumo também aumenta. O ponto é que o consumo ele aumenta menos que proporcionalmente que a renda. Ou seja, se a renda aumenta em 100, o meu consumo vai aumentar em 80. Porque à medida que a minha renda ela vai aumentando, a importância do consumo vai diminuindo e eu vou começando a poupar mais. Essa lógica é chamada por quê? De lei psicológica fundamental. O que é que diz a lei psicológica fundamental? Ela diz que a propensão marginal a consumir é um número maior que zero, ou seja, quanto mais eu ganho, se a minha renda aumentar, eu vou aumentar meu consumo, mas ela diz também, a lei psicológica fundamental diz que o meu consumo aumenta menos que a minha renda. Então, falar em propensão marginal a consumir e é saber que quando a renda aumenta, o consumo também aumenta. A questão é que quando a renda aumenta, o consumo aumenta menos que a renda. E esse aumento menor da renda é o que nós chamamos de... Esse aumento menor da renda se deve à lei psicológica fundamental. Nesse caso, é importante, eu não tiro crédito, por exemplo. Porque tem gente que faz, eu ganho 1.000, mas meu consumo esse mês foi de 3.000, porque você tem acesso a crédito. Nesse modelo simplificado, não tem crédito. Então, você consome somente a sua renda. E você se pergunta, mas eu não consumo só a minha renda, porque você vai fazer um concurso, por exemplo, no Banco Central, para ganhar 13.000, você vai ganhar 13.000, você não vai receber 13.000, porque o governo vai lá e come. E aí, como é que eu vejo isso? Eu vou dizer que o meu consumo, ele depende da minha renda disponível. E quem será a minha renda disponível? Vai ser a renda menos os impostos. Então, eu vou dizer agora que a função consumo é da seguinte forma. Consumo é igual a consumo autônomo mais propensão marginal a consumir, que eu já sei, vai ser o número entre 0 e 1, multiplicado pela renda disponível na economia, tá? Definido na lousa. Da mesma forma que eu tenho a propensão marginal a consumir, eu tenho a propensão média a consumir. E aí a relação é mais simples. A minha propensão média, vou botar aqui, marginal não. A propensão média a consumir vai ser simplesmente o consumo pela renda. Um ponto importante. Nesse caso aqui da propensão marginal a consumir, ela tende a ser constante para uma economia. Então, a propensão marginal a consumir é um valor constante. Isso não quer dizer que é um valor fixo, tá? Então, por exemplo, a nossa propensão marginal a consumir hoje é muito maior do que a propensão marginal a consumir dos nossos pais. Mas isso muda de geração para geração. Então, nós vamos dizer que ela é uma constante no sentido de dizer que a propensão marginal a consumir é uma variável estrutural. Ou seja, a propensão marginal a consumir, e ela vai mudar sim, mas ela muda de muito tempo em muito tempo. A propensão média a consumir, não. A propensão média a consumir é uma variável, ela se altera, é uma variável mais volátil. Porque à medida que a renda aumenta, isso aqui é o C, é o consumo grande, não é a propensão marginal a consumir. O consumo aumenta e aí eu tenho a propensão média a consumir. Algumas informações importantes. O consumo cresce junto com a renda disponível, a gente já viu que sim. Quanto maior a renda, como essa propensão marginal a consumir é um número positivo, maior será o consumo. A função de consumo apresentada é uma função linear. Esse 10 aqui eu vou apagar. Por sinal, eu só sempre reforçando, tiro essas aulas do material do Weber Carvalho, do curso Macroeconomia, que eu recomendo demais. Então, esse 10 aqui é de lá. E a propensão marginal a consumir é constante para uma função dada. A propensão marginal a consumir só são valores entre 0 e 1. Isso aqui é devido à lei psicológica fundamental.
E à medida que a renda aumenta, a parcela da mesma, que é gasta com consumo, diminui. Isto é, quanto maior a renda, menor a propensão média a consumir. Porque isso aqui vai crescendo, isso aqui cresce cada vez menos. A propensão média a consumir também assume valores entre 0 e 1. Propensão média maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Isso aqui acontece porque não existe... Eita, que horrível. Não existe sistema de crédito. Ok, então, a gente já viu aqui as teorias, vamos para os exercícios. Só a teoria do consumidor. Só a teoria do consumidor, só a função consumo. A teoria do consumidor é microeconomia. Considerando que o conhecimento das relações funcionais entre variáveis econômicas é relevante para que se possa atuar sobre elas, aplicando os instrumentos de política econômica e tendo em vista a análise comparativa das funções consumo e poupança em nível agregado, assinale a opção correta. Letra A. A propensão marginal a consumir é crescente em relação ao aumento da renda. Letra B. A um dado nível de renda, se a propensão média a consumir for de 0,75, a propensão média a poupar de 0,25. Letra C. Os consumidores de países mais ricos apresentam propensão média a consumir maior que a dos consumidores de países mais pobres e a propensão marginal a poupar menor que a dos países mais pobres. Letra D. O consumo autônomo diminui com o aumento da renda. Vou fazer essa questão aqui, ela vai ficar paradinha, a gente vai ver função poupança e a gente volta. Vejam só. Propensão marginal a consumir é constante com relação à renda. Falso. Falso por quê? Vamos ver aqui. Consumo é igual a C0 mais CY. Quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Vamos fazer mais fácil? Vamos dizer que C é igual a 100 mais 0,8 Y. Quando Y aumenta aqui, C vai aumentar aqui. Então, o consumo é crescente com a renda. Contudo, a propensão marginal a consumir ela é uma constante. Ou seja, a propensão marginal a consumir é constante em relação à renda. Constante, vou botar aqui, no curto prazo. Por que no curto prazo? Porque lá no longo prazo, aqui, eu botei aqui variável estrutural, havendo uma alteração de estrutura, a nossa propensão marginal a consumir, ela pode se alterar. Ela pode se tornar maior, ela pode se tornar menor. Então, a propensão marginal a consumir é constante em relação ao aumento da renda. A questão estaria correta se dissesse que o consumo é crescente em relação ao aumento da renda. Letra A é falso. Letra B tem propensão média, dado o nível de renda, fala de propensão média poupar. Já fala da função poupança já. Então, vamos pular a letra B. Letra C. Os consumidores de países mais ricos apresentam propensão média a consumir maior que a dos países consumidores de países mais pobres e propensão marginal a poupar menor que a dos países mais pobres. Vamos ver aqui. A propensão, os consumidores de países mais ricos apresentam propensão média a consumir maior, ou seja, o que é a propensão média a consumir? É o consumo, função consumo sobre a renda. A renda aumenta, o consumo aumenta. Ora, se eu tenho uma renda muito alta, e aí dado que eu sou um país rico, quando a renda aumenta, o meu consumo aumenta menos. Por quê? À medida que eu vou aumentando as minhas faixas de renda, o meu consumo começa a crescer cada vez menos. O ganho que eu tenho em consumo é cada vez menor. E aí, esses países possuem propensão média a consumir menor. Por que menor? Porque o consumo passa a participar pouco da renda.
que é dos países, que é dos consumidores de países mais pobres. E a propensão marginal a poupar. Menor não, maior. Vou explicar o que é propensão marginal a poupar já, que os países mais pobres. Então, essa aqui também estaria falsa, mas essa aqui falta falar sobre propensão marginal a poupar. E o consumo autônomo diminui com aumento de renda, falso. O consumo autônomo é constante com aumento de renda. O meu consumo autônomo, o meu consumo de subsistência, ele é dado, ele é uma variável que não se altera. Eu preciso de X reais para sobreviver. E aí é para cumprir com as minhas necessidades. Ou eu preciso de X laranjas para sobreviver. É condizente com as minhas necessidades. Então, a letra A, C e D são falsas. A letra B é verdadeira, mas a gente ainda não entendeu o porquê. E a letra C também é falsa, mas nós não entendemos completamente o porquê. A gente vai analisar isso aqui, só colocar de amarelinho. A letra B e a letra C na próxima aula, porque a gente vai voltar a falar sobre propensão marginal a poupar. Essa aula agora já não vai dar mais. Mas vamos fazer uma vamos ver se essa aqui dá para a gente fazer uma de consumo. O consumo independente da renda, consumo autônomo, consumo de subsistência, todos são iguais, é a mesma definição. Também chamado de consumo autônomo, determina o ponto em que a curva de consumo agregado corta o eixo das ordenadas de um gráfico do tipo consumo versus renda nacional. O que ele está dizendo aqui? Eu posso transformar a função consumo em a função consumo, que está lá numérica, em uma função consumo gráfica, onde aqui vai ser a renda e aqui o consumo. Ora, quando a renda é zero, eu tenho que C é igual a C0 mais Czinho Y. Se Y for igual a zero, o que vai acontecer? C é igual a C0. Aqui o ponto. E aí, à medida que a renda aumenta, era para ser uma reta aqui, vamos supor, no fundo do coração que é. À medida que a renda aumenta, o consumo também aumenta, mas não é uma relação de 45 graus, é uma relação menor. E aí, a inclinação da função consumo me dá justamente a propensão marginal a consumir. Essa seria a abordagem mais algébrica do gráfico da função consumo. O que ele está dizendo aqui? Que esse consumo determina o ponto em que a curva de consumo agregada, essa curva vermelha, corta o eixo das ordenadas de um gráfico tipo consumo versus nível de renda nacional. Nível de produção é a mesma coisa. A alternativa 4, ela é correta. E aí ela precisa da análise gráfica. A análise gráfica que está aqui sem nenhum problema. A gente vai falar sobre propensão marginal a poupar e função poupança, mas não agora. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. A gente se encontra em breve. Até lá.